Então, terminamos o capítulo 14. O capítulo 13 e o capítulo 14 foram as viagens missionárias, né, de Paulo e Barnabé, então, a primeira viagem missionária. Termina o capítulo 14 com Paulo e Barnabé de volta e prestando um relatório à igreja em Antioquia sobre a primeira viagem missionária. E diz no final do capítulo 14 que eles ficaram um bom tempo ali. Cerca de 3 anos, mais ou menos, eles ficaram, até sair, então, na próxima viagem missionária, que é a segunda viagem missionária, que é a partir do capítulo 16. Mas aqui nós temos, então, um interlúdio entre a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, e esse interlúdio é um capítulo muito importante na história da igreja, que é o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então vamos lá, vamos começar. O concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia. Desceram, porque eu coloquei aqui embaixo, ó, Jerusalém fica cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então nós temos aí uma descida até a Antioquia, por mais que essa distância aqui seja bastante extensa, né? Mas como a Judéia e Jerusalém estão, né, a 800 metros acima, nós temos uma descida. Alguns homens desceram, então, da Judéia para a Antioquia. O que eles foram fazer na Antioquia, né? Mas vamos lembrar primeiro que a Antioquia, essa Antioquia é a Antioquia da Síria, aqui, né? E nessa Antioquia da Síria, essa Antioquia que já estou frisando isso nos últimos estudos, né? É um dos berços da igreja cristã no primeiro século, essa cidade missionária que envia os primeiros, né? Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, Antioquia é o berço missionário, cidade bem importante, 250 mil pessoas, uma cidade muito grande também. Mas então, Paulo e Barnabé estão nessa cidade, em Antioquia da Síria. Muito bem, então esses homens desceram da Judéia para Antioquia e estão lá, Paulo e Barnabé. Agora vai dar uma encrenca. E esses homens que desceram da Judéia para Antioquia passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, eles estavam ensinando a circuncisão, a obrigatoriedade da circuncisão, conforme o Antigo Testamento. Isso até, de certa forma, dava para entender, e essa vai ser a discussão do primeiro concílio em Jerusalém. A principal discussão vai ser justamente nessa questão da obrigatoriedade, da necessidade da circuncisão, como, né, vinha sendo feito durante todo o Antigo Testamento. Isso até dá para entender, pessoal, tá? Agora, colocar na circuncisão a salvação, isso não dá para entender, né? Isso daqui eles foram longe demais. Mas então eles estavam ensinando esses judeus, né, foram de Jerusalém, né, da cidade santa, lá do templo, e eram fariseus. A gente logo vai ver que eles eram fariseus ainda. Então, eles eram daquele ramo mais extremado, né? Que tentava seguir as leis do Antigo Testamento rigorosamente, nos menores detalhes, e até inventaram muitas outras leis que nem estavam no Antigo Testamento, de interpretações do Antigo Testamento, e também essas leis tinham que ser seguidas. Então, esse pessoal foi para lá e começou a exigir dos gentios, daqueles que não eram judeus, que não tinham sido circuncidados, exigir que eles fossem circuncidados e dizer que, se eles não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos, né? Então, eles ensinavam que a não circuncisão tirava a salvação da pessoa. E com isso, dessa forma, deixaram os recém-convertidos num dilema quanto à sua salvação eterna. Vocês imaginam agora como é que ficavam essas pessoas recém-convertidas ao cristianismo, que receberam Jesus e que têm a plena esperança da salvação, mas agora chega esse pessoal lá e diz que, se eles não forem circuncidados, eles não têm a salvação, condiciona a salvação à circuncisão. E aí, né, cria-se o problema. Então, vamos continuar? Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, deu uma certa
celeuma, uma certa até divisão, uma discussão bem acirrada na igreja de Antioquia por causa desses judeus fariseus que foram para lá e incendiaram a igreja de Antioquia com essa questão de que tem que ser circuncidado e se não for circuncidado, não é salvo também, né? Então, Paulo e Barnabé defendem que isso não é mais necessário e eles, né, criam essa discussão, essa divisão, e eles mandam, então a igreja de Antioquia manda Paulo e Barnabé para Jerusalém para conversar sobre isso com os apóstolos e com os presbíteros em Jerusalém. Jerusalém ainda é essa cidade de referência, né, onde está ali Pedro, Tiago e tal. Então, a igreja os enviou, igreja de Antioquia, né? E ao passarem pela Fenícia, então a gente tem a Fenícia aqui, Antioquia está aqui em cima, Fenícia, beira-mar, e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Vamos lembrar aqui, pessoal, do que veio antes em Atos dos Apóstolos, né? Sobre a Samaria, por exemplo. Em Atos 8:6, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, veja como o evangelho chegou até a Samaria e uma cidade inteira, assim, ouviu a palavra, e a impressão que dá é que boa parte da cidade foi convertida ao cristianismo. Ali aconteceu aquele episódio, na Samaria também aconteceu aquele episódio com o mágico lá, né? Então, a Samaria, você já tem regiões e cidades que estão convertidas ao cristianismo. Outra questão aqui, então, é a Fenícia, né? Fenícia, nós temos em Atos 11:19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia também. Tá? Então, uma outra região. E por que eu estou frisando isso daqui? Cada cristão era uma pedra viva. Diz isso, Pedro vai afirmar isso lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, que cada cristão é uma pedra viva. Neste período havia muito mais igrejas do que os livros bíblicos relatam. Tá? Essa questão, vejam, tem cristãos na Fenícia, né? Olha aí, os que tinham sido dispersos por causa de perseguição desencadeada com a morte de Jesus chegaram até a Fenícia. E tanto que agora, quando Paulo e Barnabé estão descendo da Antioquia rumo a Jerusalém, eles param na Fenícia e conversam com os cristãos da Fenícia. E a Fenícia não entra. Onde é que a gente acha em algum livro bíblico falando sobre igreja na Fenícia? Você não vai achar. Você não vai achar escrito, relatado, mas não tinha? Tinha cristãos na Fenícia, tinha provavelmente igrejas na Fenícia. Você não vai achar muito relato de igrejas na Samaria, mas tinha cidades, às vezes, quase inteiras convertidas ao cristianismo na Samaria. Compreende essa questão? O que nós temos relatado é muito pouco. Depois nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Jesus, e depois nós temos Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, nós temos aí as viagens, basicamente as viagens missionárias de Paulo, sendo descritas por Lucas. Lucas foi convertido durante uma viagem missionária de Paulo, e por isso ele relata, ele participou de algumas viagens missionárias, e Lucas, então, frisa ou foca nas viagens missionárias de Paulo, para onde Paulo foi, mostrando que o evangelho estava sendo levado aos confins da terra. Mas nós não temos nem dimensão do que foi isso, para onde os cristãos iam. Novas igrejas surgiam, né? Então, nós não temos relatos de igrejas na Fenícia, mas tinha cristãos na Fenícia e tinha igrejas na Fenícia. Nós não temos relatos de igrejas na Samaria, mas tinha cristãos na Samaria, tinha cidades quase todas convertidas ao cristianismo na Samaria. E assim aos confins da terra. Tá? Eu só quero mostrar para vocês que a dimensão é muito maior do que até é descrito
né, o relatado nos poucos livros que nós temos desse período. E depois o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai frisar muito mais as questões doutrinárias, o fortalecimento das igrejas. Ele não fica narrando todas as igrejas que tem. Pedro, também a mesma coisa. Tiago, no seu livro, eles frisam mais o que é necessário para o fortalecimento das igrejas. Não ficam narrando a quantidade de igrejas que já existiam, mas eram milhares, né? Quando a gente vai estudando, e na história da igreja, a gente vai ver como em todas as regiões a gente já tem igrejas cristãs. E igrejas cristãs que surgiram através de uma família cristã que foi para aquela cidade e começou ali um cristão, uma pedra viva. E cada cristão, né, é um foco de disseminação do evangelho. Mas vamos continuar. E agora vai começar o primeiro concílio da Igreja Cristã. Vamos situar historicamente, ano 49 depois de Cristo. Portanto, a gente tem, se Jesus morreu com 33 anos, no ano 33, e agora o primeiro concílio acontece no ano 49, né, depois de Cristo, nós temos aí 16 anos, né? 16 anos depois da morte, da ressurreição de Jesus, então já tem a igreja já está na Samaria, a igreja já está na Judéia, a igreja já está na Fenícia, a igreja já está em Damasco. Paulo estava indo perseguir os cristãos em Damasco, e a gente não tem relato nenhum de cristão, assim, de igreja em Damasco, mas tinha igreja em Damasco, tanto que Paulo estava indo perseguir os cristãos em Damasco. Então a igreja já está espalhada pelo mundo, em 16 anos está espalhada pelo mundo, já tem igreja em Roma, né? Paulo só vai fortalecer os cristãos romanos, mas não foi Paulo que começou a igreja em Roma. A igreja já está disseminada. Então agora vai acontecer o primeiro concílio da igreja cristã. O que é um concílio? Concílio é o sínodo, né? As palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. É uma reunião com representantes das igrejas, futuramente vai ser de igrejas de diversas partes do mundo. Aqui, de certa forma, a gente tem isso, porque vem lá da Antioquia, né? Paulo e Barnabé, os representantes da Antioquia, vão se reunir com os representantes de Jerusalém. É essa reunião de representantes das igrejas para decidir sobre temas em comum. Até hoje é assim, né? Os nossos sínodos são isso, são reuniões que juntam diversas igrejas para decidir assuntos ou temas em comum. A quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então Paulo e Barnabé são bem recebidos pelos apóstolos e levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, esses novos cristãos gentios, quer dizer, não judeus, que nunca foram circuncidados e que agora estão sendo convertidos nas viagens missionárias de Paulo, lá na Fenícia, lá em Chipre, né? Tem que exigir que eles sejam circuncidados e que eles obedeçam à lei de Moisés. Essa é a opinião dos fariseus, dos cristãos fariseus, tá? Aqueles cristãos que eram, mas aquele grupo dos fariseus agora são convertidos, continuam com a mesma, são cristãos, mas continuam com aquelas ideias ligadas à obediência à lei do Antigo Testamento. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram, então vejam essa reunião, esse concílio, se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Eu quero frisar aqui, pessoal, essa questão depois de muita discussão, tá? Depois de muita discussão. Discussões sobre assuntos da igreja, desde que sejam respeitados aqui nesse texto, que pareça que foi desrespeitoso. Eles têm opiniões diferentes, e provavelmente eram opiniões bem firmes, opiniões diferentes, mas não tem nada que nos leve aqui a falta de respeito de uns com os outros. Mas então discussões sobre assuntos na igreja, e isso é normal, às vezes tem assembleias com discussões, né? Nem sempre é tão agradável assim discussões, mas desde que sejam respeitosas, são necessárias e úteis para um caminhar conjunto. Afinal, a igreja são um monte de cristãos no mesmo lugar, e esses vários cristãos têm opiniões diferentes e divergem entre si, mas é necessário que caminhem em conjunto, então vai ser necessário discussões, tá? Então,
não adianta ter medo de discussões, e não é porque tem, às vezes, discussões em assembleias que as coisas estão erradas. Desde que seja feito com respeito, são necessárias que cada um possa colocar o seu ponto de vista para um caminhar conjunto, né? É necessário respeito pelas opiniões dos irmãos, ouvidos abertos para escutá-los, mesmo que não estejam certos, precisam ser ouvidos. Estou pensando aqui em assembleias, em reuniões um pouco mais tensas, né, com diferenças de opiniões. Questões que envolvem tradições sempre são mais delicadas. E aqui nós temos uma tradição lá do Antigo Testamento, que era a circuncisão. Isso era uma coisa muito forte para eles. Estou pensando agora nas questões que muitas vezes envolvem tradições nas igrejas. Essas discussões são sempre mais delicadas. Mas é necessário sempre se perguntar se a tradição ainda é adequada. Às vezes a tradição se cria ou é criada em uma determinada época e depois de 30, 40 anos ela é mantida porque é uma tradição. Quando uma coisa é criada na igreja, ela está dentro da sua circunstância e ela é criada para o bem daquela circunstância. Mas 30, 40 anos depois, aquilo ali às vezes já se torna um peso que já as circunstâncias já mudaram completamente, mas as pessoas querem continuar fazendo aquilo simplesmente porque é tradição, né? E isso não é bom. Então, as tradições, elas não são ruins, mas elas precisam ser sempre de novo se verificar se elas são adequadas para as novas circunstâncias, para os novos tempos, né? Quero dar um exemplo aqui, o uso de instrumentos musicais nos cultos. A gente tem pessoas aqui assistindo o estudo da Igreja Luterana, outros são da Igreja Reformada, né? E nas duas igrejas, o instrumento principal é o órgão, o teclado e o piano. E às vezes se tem preconceito quanto bateria, violão, testamento, bateria era normal nos cultos, né? O Salmo 150, por exemplo, o Salmo 150 vai dizer assim: louvem com tamborins. Tamborins é tambor, tamborins e danças, se dançava. Louvem com instrumentos de cordas, seria o violão de hoje, a guitarra de hoje, com flautas, louvem com símbolos sonoros seria a bateria de hoje. Eu já vou mostrar para vocês, pratos. Símbolos sonoros os instrumentos que eram usados, né, no Antigo Testamento. Olha aí os tamborins, né, era batido tambor nos cultos, símbolos. Símbolos são os pratos das baterias de hoje. No Salmo são dois tipos de símbolos, né? Então são uma diversidade de instrumentos, né? Instrumentos de cordas. Enfim, a gente tem um monte ali, harpas, alaúdes, tamborins, símbolos, trombetas, né? Você imagina tocar um tamborim na igreja hoje, ou tocar. Enfim, tem que cuidar com as tradições, né? As tradições, vejo que mudam. Hoje a gente consagrou órgão e órgão, piano, mas órgão e piano, historicamente, é de 1600, não tinha antes, né? Então, às vezes a gente consagra certos instrumentos quase como sagrados, que eles não são sagrados. Eles são tradicionalmente usados, né? Mas tem que cuidar. Então, eu só queria alertar isso, usar esse exemplo aqui, que a gente não pode ser tão fechado com as coisas, né? E perceber o que é o melhor para a igreja em cada tempo também. Em que tradições são adiáforos. Adiáforos são elas entram dentro da liberdade cristã. Você pode fazer ou deixar de fazer. No momento que uma tradição se torna uma lei dentro da igreja, que começa a ferir consciências, ou começa a criar problemas dentro da igreja, tem que questionar a tradição, porque a tradição não é lei. A Bíblia é lei. As tradições não são leis, são adiáforas. A gente tem que tratar isso, tem que ter cabeça aberta para reavaliar as tradições. As tradições precisam ser avaliadas de acordo com as suas novas circunstâncias e os novos tempos, sempre, sempre, né? O que mais, eu estou falando de estudo por causa do concílio, né? E por causa, estudo está envolvido nesse primeiro concílio da igreja aqui e serve para as igrejas de hoje ainda. O que mais ajuda a salvar pessoas sem perder os valores? Essa é a pergunta.
O objetivo da igreja é a salvação das pessoas. O que mais ajuda a salvar pessoas sem perder os nossos valores. Não há uma resposta pronta. É necessária discussão do assunto. Portanto, a gente pode discutir hoje e daqui 5 anos e daqui 10 anos a gente vai ter que rediscutir, às vezes, o mesmo assunto, né? Porque às vezes as circunstâncias já mudaram. E daí a gente tem que sempre se perguntar, nós estamos aqui, o objetivo da igreja é salvar pessoas. Eu vim para salvar, diz Jesus, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para salvar. E a igreja está no mundo para ser sal e luz e para salvar. Então, a questão é, o que nós estamos fazendo está adequado dentro desse objetivo ou está causando prejuízo para esse objetivo, né? E tem que fazer isso sem perder os nossos valores. Para os judeus, todas as leis do Antigo Testamento ainda estavam valendo. Esse é o início. Veja, se passaram 16 anos desde a morte de Jesus, né? E da ressurreição de Jesus. É o início do Novo Testamento ainda. Eles viveram sob o Antigo Testamento e as leis do Antigo Testamento. Então, para os judeus, para esses fariseus, eu não tiro, eu acho que se eu tivesse lá naquela época, talvez eu seria um deles. É complicado isso, né? É o início ainda das coisas, a ficha ainda não caiu. Para os judeus, todas as leis do Antigo Testamento ainda estavam valendo. E uma das mais importantes era a circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão e o seu povo. Né? Durante todo o Antigo Testamento foi assim, Deus mandou circuncidar, e a circuncisão era o sinal da aliança. Então eles estão presos ao Antigo Testamento ainda, né? E para eles isso é uma coisa muito importante e muito necessária. São novos tempos, mas ainda não havia clareza sobre o que não precisava ser obedecido. E aqui, então, nós temos essa discussão acontecendo no primeiro concílio da Igreja Cristã. Para finalizar isso daqui, pessoal, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. O Espírito Santo age nos outros irmãos e fala também através deles. Por isso, assembleias e o escutar opiniões de outras pessoas nas assembleias, o Espírito Santo está falando não só através de nós, mas o Espírito Santo está falando através de outras pessoas também. Então, ouvidos atentos, humildade para o seu ponto de vista, ouvidos atentos para o que o Espírito Santo pode estar falando através dos outros também. E quando a gente ouve os outros, na multidão de conselheiros, a gente tem uma decisão melhor do que uma decisão parcial, ou de uma pessoa só, ou só a minha. Entende? Esse é um conselho bíblico. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vamos ouvir a opinião dos outros, porque o Espírito Santo está falando através de todos nós. Então Pedro levantou-se, os fariseus ali, os cristãos fariseus se manifestaram, dizendo que era necessária a circuncisão, e Pedro então levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cresce. Aqui Pedro está se referindo a Atos, né, capítulo 10, está aqui ó, na imagem, Atos capítulo 10, quando Pedro teve aquela visão em que Deus faz descer um lençol, né, ele está tendo uma visão, um lençol que tem animais impuros em cima desse lençol. Deus diz para Pedro, Pedro mata e come. Pedro diz, de forma alguma, Senhor, eu vou matar e vou comer, esses animais são impuros, eu jamais me contaminei com esses animais. E daí Deus diz para ele, escuta, por acaso o que eu considero puro, você vai considerar impuro? E daí foi uma grande lição, e logo depois Cornélio, um gentil, né, não era parte dos judeus, envia os mensageiros e então Pedro vai para a casa de Cornélio e Pedro entende a mensagem de Deus, que Deus estava lhe abrindo a visão para a missão aos gentios, né, para aqueles que não eram judeus. Então é isso que Pedro está relembrando aqui, irmãos. Vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus já tinha aberto essa visão de Pedro e Pedro já estava fazendo isso. Essa visão de Pedro foi no ano 39, e o concílio aconteceu em 49, portanto 10 anos depois. Já havia 10 anos que Deus havia revelado isso, né? E é isso que Pedro está relembrando. Deus
continua Pedro, Deus conhece os corações, demonstrou que os aceitou os gentios, né? Os não-judeus, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, essa questão de Deus demonstrou que aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele deu para nós e deu para eles. Essa questão aqui é a nova concepção da circuncisão no Novo Testamento. Isso vai ser articulado depois pelo apóstolo Paulo em Colossenses 2, 11 e 12, mas já está aqui nas entrelinhas de Pedro. Veja como Paulo articula essa questão da circuncisão do Antigo Testamento e o que é a circuncisão do Novo Testamento. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, mas não com a circuncisão que é feita no corpo, o cortar do prepúcio lá no Antigo Testamento. Não com essa circuncisão feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, né? A circuncisão do coração, é a conversão do coração, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, e o batismo é no Novo Testamento, o que era a circuncisão para o Novo Testamento, e já não é mais um cortar do prepúcio, né? Quando vocês foram batizados, vocês foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé. Então, essa é a nova concepção. A nova concepção que não é mais, não está mais baseada na circuncisão do Antigo Testamento, no cortar do prepúcio. Mas o batismo até é a circuncisão do Novo Testamento. De qualquer forma, uma circuncisão do Espírito, é a conversão da alma, né? Então, é isso que Pedro está mostrando para esses cristãos fariseus, né? De que o Espírito Santo já os converteu, o Espírito Santo está fazendo essa obra, o Espírito Santo os está chamando, e o Espírito Santo já os converteu, e essa é a nova circuncisão. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, diz Pedro, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Veja que Pedro diz, vocês estão querendo tentar a Deus com essa questão de exigir a circuncisão. No sentido de pôr Deus à prova. Vocês estão querendo pôr Deus à prova. Porque o que aconteceu quando o Espírito Santo converteu esse pessoal sem a circuncisão, sem circuncidar, mas sobre eles veio o Espírito Santo e eles tiveram os mesmos sinais que Pedro e os demais discípulos evidenciaram no Pentecostes, isso é prova evidente de que Deus agiu neles e que Deus já os converteu. Então vocês agora estão querendo colocar uma outra necessidade, uma outra exigência adicional. Isso é pôr Deus à prova, né? Porque Deus já provou que ele aceitou os gentios e que Deus os converteu. E pondo sobre os discípulos um jugo, né, um peso, uma carga, que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. Porque no versículo 5 eles disseram que exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Eles colocavam a salvação dependendo de obedecer toda a lei de Moisés. E há uma expectativa de salvação pelo cumprimento da lei, isso é um peso impossível de carregar, né? Ninguém consegue, nós vamos viver com a consciência culpada e achando que vamos para o inferno, se a gente acha que a gente tem que obedecer toda a lei para ser salvo, ou depende de obedecer toda a lei para ser salvo. E daí Pedro diz, olha, isso que vocês estão pedindo dos gentios é um jugo, um peso, uma carga que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. E agora vejam, a gente fala que o apóstolo Paulo, né, Romanos, na época da Reforma, Romanos capítulo 3, foi um dos textos chaves da concepção da salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora vejam que não é Paulo. Olha o que Pedro fala. De modo nenhum. Cremos
que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Nós cremos que somos salvos pela graça de Deus. Graça é o amor imerecido de Deus, imerecido, né? Que nós não merecemos, somos pecadores, mas graça é o amor imerecido de Deus por nós, baseado no sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz, pelo qual nós temos salvação eterna. A lei de Deus continua sendo uma luz para os nossos caminhos, a orientar a nossa vida, mas não depende dela a nossa salvação depende de Jesus Cristo. Então, esses cristãos fariseus estão colocando um jugo, uma carga sobre os ombros deles mesmos e dos outros que ninguém consegue carregar. E então toda a assembleia, olha a assembleia reunida aí, né, os cristãos reunidos, ficaram em silêncio enquanto ouviam agora Barnabé e Paulo. Primeiro foi Pedro, agora Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E aqui provavelmente eles estão relatando a primeira viagem missionária que eles fizeram, né, há pouco tempo. Então eles estão contando isso agora em Jerusalém e todo mundo está em silêncio ouvindo, né, as maravilhas que Deus havia feito através de Paulo e Barnabé entre os gentios, aqueles que, né, que alguns judeus, é claro, mas muitos gentios também. E eles não exigiram que eles fossem circuncidados, assim como Pedro não tinha exigido que Cornélio e toda a sua família lá fosse circuncidado, mas Pedro o batizou, né? Então esse pessoal foi batizado sem ter sido circuncidado. E Paulo está narrando as maravilhas que Deus fez e como esse pessoal recebeu o Espírito Santo. E daí vejam, a conclusão disso e o que isso reforça. Os sinais, maravilhas e a conversão dos gentios, os gentios eram pessoas que não eram judeus e, portanto, não eram circuncidadas, mas então as maravilhas e a conversão dos gentios mostrava que o que estava acontecendo era obra de Deus Espírito Santo. Desta maneira, confirmava o testemunho de Pedro e a ação do Espírito Santo sobre os não circuncidados, tanto quanto sobre os circuncidados. Era uma prova de que a circuncisão já não era mais necessária e tinha, né, estamos em novos tempos. Então, quando terminaram de falar, Paulo e Barnabé, agora foi Tiago. Primeiro foi Pedro, depois Paulo e Barnabé, e agora Tiago, né? Quem é esse Tiago? Tiago é o irmão de Jesus. De acordo com a tradição, Tiago se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Então, Tiago tomou a palavra e disse, agora Tiago vai fazer um fechamento da discussão, né? E até vai propor aí uma carta, né, um ponto em comum para finalizar essa discussão. Irmãos, disse Tiago, ouçam-me. Simão Pedro, né? Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Dentre as nações, ou seja, os gentios também. Concorda com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Então ele fala primeiro que Simão nos expôs como Deus no princípio, quer dizer, 10 anos antes, Pedro já tinha tido aquela revelação, já tinha contado isso para os apóstolos, né? E a revelação de que os gentios também estão incluídos no plano da salvação de Deus. E agora, Tiago vai dizer, concorda com isso as palavras dos profetas. Tem vários profetas, mas Tiago vai citar o profeta Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12, que diz, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, portanto, lá em Amós, Antigo Testamento, os gentios já estão incluídos no plano da salvação de Deus, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, os gentios já estavam incluídos no plano da salvação de Deus lá em Amós, no Antigo Testamento. Portanto, diz Tiago, eu julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, agora a proposta final de Tiago é essa, de que não vamos
pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo, quer dizer, não vamos exigir a circuncisão. Ao contrário, devemos escrever a eles, vamos escrever uma carta para eles, dizendo que, e daí são algumas coisas. Primeiro, que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos. Segundo, que se abstenham da imoralidade sexual. Terceiro, que se abstenham da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, vamos colocar essas três coisas aí na carta aos gentios. Vamos ver essa questão dessas três coisas. Primeiro, que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos. Isso é uma questão lá do Antigo Testamento. Vamos ler Êxodo 34:16. Nos seus cultos, diz Deus, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês, povo de Israel, para as suas reuniões religiosas, e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Então, essa é a questão do Antigo Testamento, de que nas reuniões dos pagãos, eles faziam sacrifícios para deuses, deuses pagãos. E vocês ficarão tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Então, de certa forma, vocês estão participando dos sacrifícios, oferecidos aos outros deuses. Então, Deus proibiu que eles fizessem isso. Então, essa é uma das questões que vai ser reforçado para os gentios, que eles, porque no Império, eles estão ainda no Império Romano e ainda em resquícios do Império Grego, e é um monte de divindades, se diz que em Roma tinha uma estátua de um deus diferente em cada esquina da cidade. Então são diversos deuses, E eles continuam com esses rituais e com essas festas de comidas sacrificadas a ídolos e a deuses pagãos. Então os cristãos deveriam se abster dessas comidas que são comidas oferecidas para os ídolos. Isso é uma coisa que, então, os cristãos deveriam continuar se abstendo. A segunda questão é da imoralidade sexual. E essa imoralidade sexual aqui, imoralidade sexual sempre é pecado, e para todo mundo. Aqui tem uma característica bem específica, que é Levítico capítulo 18. O Senhor Deus deu as seguintes ordens: não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta, não tenham relações sexuais com a sua mãe, com a sua irmã, seja por parte de pai, de mãe ou somente por parte de pai, com a sua neta, com a sua tia, com a sua nora, com a sua cunhada. Isso seria uma imoralidade sexual, diz Levítico capítulo 18. Provavelmente é essa lei aqui de Levítico, porque eles estão lembrando das leis do Antigo Testamento. Provavelmente é essa lei de Levítico aqui que está sendo lembrada nessa altura aqui. E tinha que ser lembrada, pessoal, porque como o evangelho agora está chegando em gentios, em pessoas que não eram nem judeus, que não conheciam as leis do Antigo Testamento e que tinham hábitos, às vezes, muito imorais, O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, que ele cita uma lista de coisas: ladrões, homossexuais, bêbados. Ele cita uma lista de coisas e diz: vocês foram assim, mas agora vocês não são mais assim. Então lembrem disso, Busquem a pureza. Então essas questões aqui da imoralidade sexual com parentes precisavam ser lembradas para esses recém-convertidos, que às vezes nem conheciam essas leis do Antigo Testamento. E a terceira parte é se abster de carnes de animais estrangulados e do sangue. Estrangulados é porque então não foi cortado o pescoço ou não foi feito um buraco para sair o sangue. E se o sangue não saiu, o sangue continua lá no animal. A questão, no fundo, é o sangue. O sangue, tanto comer o sangue, quanto também o sangue ficar dentro do animal, e daí todo o animal estaria perdido por causa do sangue dentro dele. Então vamos ver essa lei no Antigo Testamento, Levítico 17. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Então tem essa lei de Levítico 17, que o povo de Israel não deveria comer sangue porque no sangue está a vida. Então Deus proíbe comer sangue. Eles não podiam nem ter contato com sangue porque o sangue tornava eles impuros, e tal. E daí vem essa lei de não comer animais estrangulados, ou com sangue.
Então, isso também eles deveriam evitar. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre essas três exigências. Não, notem que não se manteve a lei sobre espécies de animais impuros. Eu mostrei para vocês, quando a gente estudou o capítulo 10, sobre aquela questão do lençol com animais impuros, que eles não podiam comer animais com casco fendido, eles não podiam comer lebre, era um monte... Tinham diversos tipos de peixes que eles não podiam comer, tinha diversas espécies de aves que eles não podiam comer, e isso tudo eram leis do Antigo Testamento. Notem que essas leis sobre animais impuros não entram mais e não são mais exigidas. Então, não se manteve a lei sobre espécies de animais impuros. A visão de Pedro, lá do capítulo 10, bastou para uma nova convicção. Isso agora está liberado, né? Era uma lei do Antigo Testamento, mas que não vigora mais no Novo Testamento. Eles já têm convicção sobre isso e essa exigência não é mais colocada. Sobre os animais sufocados e sobre o sangue, talvez eles ainda não tinham convicção de que essas leis tinham sido completamente extintas, né? Porque isso não estava dentro da visão de Pedro. Ou eles tomaram essa decisão em favor da unidade cristã para que um cristão judeu não tivesse problema de consciência ao sentar à mesa com um cristão gentil. Para um cristão judeu que tinha aprendido todas essas leis, ainda ficava um pouquinho complicado de sentar na mesa, né? Sentar na mesa com uma pessoa que, de repente, tinha ali alguma coisa com sangue na mesa, né? Então, pode ser, a maioria dos estudiosos acham que é essa questão aqui de uma decisão em favor da unidade cristã. De os judeus, que para eles ainda dava dilema de consciência, essa questão de comer uma coisa com sangue, né? E eles tinham... Isso ainda pesava muito para eles. Então, a maioria dos especialistas acham que a decisão aqui foi respeitando a consciência desses judeus, né? Então se pediu para que eles pudessem comer juntos, fazer uma refeição em conjunto, sem um ofender o outro, pedir para os gentios se abster dessa questão dos animais aqui, de comer sangue e dos animais né, sufocados. E também a questão da comida contaminada pelos ídolos, ou seja, oferecida aos deuses pagãos, também podia gerar problemas de consciência ou más concepções, e, portanto, a decisão de evitá-las. Atos capítulo 15, 29 vai dizer, vocês farão bem em evitar essas coisas. Na verdade, pessoal, daí vem uma questão aqui, ó. Então, o problema aqui provavelmente era para evitar problemas de consciências para eles, de que eles vão lá, pegam uma comida que é sacrificada a um outro Deus, trazem para casa, comem, ou comem lá uma comida que é sacrificada. Isso pode gerar problemas de consciência ou até más concepções, né? E realmente parece que esse problema aconteceu, tanto que o apóstolo Paulo tem que combater isso na primeira carta aos Coríntios depois, né? Mas a questão, vocês farão bem em evitar essas coisas. Não é colocado isso como algo que tira a salvação, por exemplo. Nós não estamos mais sujeitos a essas leis, mas neste primeiro momento elas foram mantidas no Concílio de Jerusalém. Essas coisas não eram necessárias para a salvação, não eram leis gerais, eram leis decisões que foram tomadas naquele tempo, naquela época. Vejam, de novo, né, que depois de alguns anos isso teria que ser revisto, e foi revisto, tanto que não são mais leis para nós hoje, nenhuma dessas três, né? Eu estou liberado e gosto muito de morcilha, que é a linguiça de sangue. Não posso comer? Posso comer. Hoje em dia já não tem mais esse problema, né? Agora, se eu for convidar um adventista para minha casa para tomar um café da tarde comigo, eu não vou colocar uma morcilha em cima da mesa, porque eu vou estar ofendendo meu irmão que acha que comer sangue, né, que comer uma morcilha feita de sangue é pecado. Então, por respeito a ele, eu não vou fazer isso. Mas eu posso comer a minha morcilha de sangue. Essas leis já não são mais leis válidas para nós, né?
mas foram decisões ali do primeiro concílio em vista da unidade também. E esse é o último ponto. Posteriormente, Paulo deixará mais claro o entendimento sobre as comidas sacrificadas, dedicadas aos deuses, mas neste momento havia uma questão de unidade cristã. Que os judeus não tivessem receio de sentar à mesa com um irmão cristão gentil por causa de questões alimentares, né? Que eles pudessem sentar na mesma mesa, né, sem um ofender a consciência do outro. Então se tomou essa decisão aí em vista da unidade cristã. E isso, pessoal, serve de exemplo para nós, que as nossas decisões hoje em assembleias, em reuniões, também sempre visem o amor ao próximo e a unidade cristã, sem o prejuízo da verdade, claro, né? A verdade em primeiro. Nós não vamos abrir mão da verdade de Deus ou da palavra de Deus em favor de unidade, tá? Isso o ecumenismo faz e está errado, tá? O ecumenismo busca a unidade sem levar em consideração a verdade, sem levar em consideração a palavra de Deus. Isso não se faz, tá? E não foi isso que os apóstolos fizeram. Tanto que Pedro relembrou a revelação que Deus lhe deu, né? O Tiago lembrou o texto de Amós. É recorrido à palavra de Deus e à revelação de Deus. A palavra de Deus é a verdade sempre em primeiro lugar, sem prejuízo da verdade. Mas sem os adiáforos, né? Ou tudo que a gente pode fazer dentro, sem prejuízo à verdade, a gente deve fazer sempre visando o amor e a unidade cristã, que é o principal. E esse primeiro concílio levou muito em consideração isso, né? A consciência dos irmãos, tentar achar um meio termo que os judeus e os gentios pudessem conviver juntos, né? Sem ferir a consciência um do outro. Para terminar, então, a carta do concílio, o resultado disso, a carta do concílio enviada aos cristãos gentios. Então, os apóstolos e os presbíteros, vejo que é uma reunião, né, conciliar das igrejas, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Esses levariam a carta de decisão desse concílio da igreja de Jerusalém aos irmãos gentios. Com eles enviaram então a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Vejam aqui, Antioquia, Antioquia da Síria, a região da Síria e da Cilícia, tá? Então, os irmãos apóstolos e presbíteros estão mandando essa carta aos cristãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações, é uma carta, vamos lá. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e foram encher a paciência de vocês aí, né? E os perturbaram, tiraram a paz de vocês, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Disseram que se eles não fossem circuncidados, não seriam salvos. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, confirmam, né, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eles estão confirmando aí, dando valor para Paulo e Barnabé, né? Os apóstolos de Jerusalém estão confirmando a vida de Paulo e Barnabé como bênçãos aí no serviço, né? Eu acho que era necessária essa reafirmação de que Paulo e Barnabé estão fazendo certo e estão sendo instrumentos nas mãos de Deus, né? Têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente, além da carta, eles vão confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eles têm convicção de que a decisão tomada em conjunto nesse concílio é a decisão deles, mas é a decisão do Espírito Santo através deles também. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem.
Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Ao lerem, os irmãos ao lerem se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Foi de grande alegria, então, a decisão do Concílio de Jerusalém, lá aos irmãos da Antioquia, aos gentios, né? Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado. O Barsabás, né, ele voltou para Jerusalém, mas o Silas decidiu ficar ali, porque Silas vai acabar indo junto com o apóstolo Paulo para a segunda viagem missionária. Então o Silas ficou em Antioquia. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia também, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então continuavam a pregar a palavra do Senhor, e nota-se que essa alegria, né, que ao lerem se alegraram com a sua animadora mensagem, porque, puxa, a mensagem é de que foram perturbados com a notícia que tinham que ser circuncidados para serem salvos, e se não fossem circuncidados não seriam salvos. E agora, não, o Concílio de Jerusalém, os apóstolos e a igreja reunida, né, dá o aval de que a circuncisão não é necessária, né, que eles têm a salvação, que eles receberam a Jesus Cristo e têm a salvação, né, pela fé em Cristo Jesus. Então, essa notícia foi muito comemorada pelos gentios, né, foi uma nova página aí na história da igreja cristã, depois dessa decisão tomada no Concílio de Jerusalém a respeito dos gentios. É uma coisa que hoje a gente não tem mais esse dilema, mas era um dilema muito incômodo nos primeiros séculos, né? E essa decisão precisava ser tomada porque essa dúvida ainda existia e pairava.